comunicação da necessidade, da base ali, do porquê que esse incômodo está surgindo. No caso das conversas que tem como base as finanças, as necessidades vão estar voltadas para as finanças. Então, nesse caso do aquecedor, o que ele estava precisando ali? Talvez ele estivesse precisando de uma segurança, de uma tranquilidade, de saber que isso não iria se repetir, que isso tinha sido realmente uma questão pontual e que eu iria estar mais atenta daqui a pouco, porque essa segurança financeira, essa tranquilidade financeira, esse planejamento é muito importante para ele. Necessidade é tudo que é importante pra gente, é tudo que aquilo é o objetivo que a gente faz. Então, eu como porque eu tenho a necessidade de nutrição. Eu durmo porque eu tenho a necessidade ali de atender o meu sono, de revigorar o meu sono. E por que às vezes eu tenho ali certas ações de economizar? Então, por exemplo, eu desligo o aquecedor quando eu saio de casa. Porque eu tenho essa necessidade de tranquilidade financeira. Porque eu tenho necessidade, talvez, de planejamento. Que eu sei que quando eu desligo, a conta não vai vir estratosférica. Então, o comunicar essa necessidade é muito importante para que a gente saiba qual que é o objetivo dessa conversa. Isso aqui é exatamente sobre o quê? Não é necessariamente sobre o aquecedor. O desligar o aquecedor é uma estratégia para que eu tenha a minha necessidade de tranquilidade nas finanças atendida. Isso poderia ser desligar o aquecedor, isso poderia ser gastar talvez menos no mercado, isso poderia ser atingido com várias outras estratégias. Mas muitas vezes a gente briga, a gente entra em conflito por conta da estratégia e não por conta da necessidade. E aí a gente acaba olhando só para aquela estratégia e não atende a necessidade, não olha, não cuida do que está precisando ser cuidado, que no final ali é o planejamento financeiro, é a tranquilidade e às vezes é também a confiança, necessidade de confiança do tipo, eu confio em você, que você vai desligar o aquecedor ou que você está comigo aqui nesse objetivo em comum. Então, a minha necessidade é exatamente o que eu estou precisando naquele momento, por que veio esse incômodo. E, inclusive, os nossos sentimentos, eles comunicam pra gente que necessidades nossas estão sendo atendidas ou não. Então, se eu tô com um sentimento positivo ali, é porque eu tenho uma necessidade atendida. Às vezes eu tô feliz porque eu comi uma comida muito boa, então minha necessidade de nutrição foi atendida. Às vezes eu tô inseguro porque eu não sei o que vai ser da minha conta de energia esse mês, porque eu percebi que eu tenho deixado um aparelho ali ligado que tá consumindo muita energia. Acaba que quando eu olho para esse sentimento, eu sei que tem algo errado. E aí eu vou investigar o que é esse algo errado, que necessidade não atendida é essa. O que é muito complicado? A gente não olha para sentimentos na maioria das vezes. A gente entende que sentir é errado, que tipo, isso daí é coisa de marica, que eu não devo olhar para isso não, que etc. E eu nem entendo que algo está errado. Como eu coloco meu sentimento debaixo do tapete, aquilo que estava servindo para me comunicar que existia uma necessidade que precisava ser olhada, conversada, atendida, mostrada, eu coloco para debaixo do tapete. Só que o que eu costumo fazer? O que eu costumo falar, na verdade? O sentimento é como se ele fosse a pessoa do post office mesmo, a pessoa do correio. Ela vai vir tentar te entregar a correspondência. Ela vai bater na sua porta. Se você não vai atender, ela vai deixar aquela correspondência em algum lugar. Essa necessidade, ela não vai embora, ela não vai desaparecer. Ela vai continuar ali. Só que às vezes você vai abrir a porta da sua casa e vai ter tanta necessidade ali empilhada que aquilo vai vir pra cima de você da maneira mais violenta possível e você não vai conseguir lidar com aquilo. Por isso que é importante que a gente investigue os nossos sentimentos a todo momento, porque eles o tempo inteiro estão querendo comunicar que nós temos necessidades que precisam ser cuidadas, olhadas, atendidas, comunicadas. E se a gente escolhe não olhar, elas vão se empilhando até que elas explodam ali da pior maneira possível. Sim, com certeza. Não, e a analogia, realmente é uma analogia muito boa. E trazendo, então, um outro ponto de eletricidade, um caso, então, de eletricidade, né? Mesma coisa, aquecedor, eletricidade. No nosso caso, quando nós morávamos em Adelaide, era uma cidade que no inverno é realmente mais frio do que aqui, onde a gente mora. Digamos que o único motivo que nos fez sair de lá. Nós saímos de um lugar que era um apartamento, 3 quartos, na beira da praia. Delícia, era demais. No verão era uma maravilha. Literalmente descia 2 andares, estava na beira da praia, via o pôr do sol, voltar para casa, uma maravilha. Aí, o que aconteceu? Nesse lugar só tinha ar-condicionado, por exemplo, no quarto principal. E nos outros 2 não tinham. A Marília trabalhava de casa e lá ficava tão frio que às vezes ela tinha que colocar uma vela nos dedos para conseguir digitar para trabalhar. Era nesse nível. Mudamos de casa, ar-condicionado central, tudo tranquilo, maravilha. A sala era linda. Até foi uma foto que a gente postou no nosso feed, no meu feed recentemente. E era todo de vidro. Ou seja,
seja, aquele frio de fora vai entrar mais na casa, vai ficar. Eu sou uma pessoa que naturalmente tenho muito calor. A Marília não é a pessoa mais friorenta do mundo, mas tem mais frio que eu. Acordava cedo em Adelaide, eu tive que treinar, tava treinando para fazer o Ironman. Então tava num outro ritmo. O que a gente começou a perceber? Que a gente acordava, a gente queria tomar o nosso café e tava gelado na sala. Então qual que virou o acordo? O primeiro que acordasse, acordava quando fosse no banheiro, ligava o ar-condicionado da sala, fechava a porta, voltava pro quarto, uns 10, 15 minutinhos depois, que nem você mencionou antes, aí nós íamos pra lá. Aí a gente começou a perceber que a gente queria tomar o nosso café lá. Mas o que acontece com o café? Ele esfriava muito rápido. Então o que a gente começou a fazer? Pegava a chaleira, né, a kettle, esquentava a água, botava água quente, só água quente nas xícaras, esperava uns minutinhos, botava fora, né, ou devolvia, ou o que fosse, e aí fazia o café ali dentro. Então, só que se a pessoa só pensa pelo lado do financeiro, ela começa a não entender esses problemas. Ou a pessoa trabalha em casa e ela precisa trabalhar, tem o seu negócio, tem a sua empresa, e se está muito frio ou muito quente e não usa o ar-condicionado tanto frio quanto quente, essa pessoa ela vai render menos no trabalho ou na empresa dela, ela vai produzir menos, o que consequentemente pode gerar menos dinheiro para o casal, simplesmente porque ela está com frio ou com calor. E aí a gente está pensando na conta de energia elétrica, mas tem todo o impacto. A pessoa demora mais tempo para fazer as coisas, ela vai ter que trabalhar mais alto, ela vai estar mais cansada, vai ter mais desgaste, vão ter menos tempo para sair, para jantar, para comemorar. Olha quanta coisa envolve isso quando a gente só para e pensa, tá bom, mas qual que é o problema? E às vezes a gente acha que é frescura, a gente acha que não é. Tudo isso a gente pode ajustar, mas é entender realmente qual é a raiz dessa diferença e que pessoas são diferentes e que isso pode ser resolvido. E no final das contas, às vezes vai sair barato deixar esse ar-condicionado ligado, aquecedor, por um período maior, desde que aquilo seja uma forma de ajudar a outra pessoa também a se estar ao bem-estar, de estar se sentindo melhor, produzir mais e etc. Então, é muito maluco a gente pensar, mas que pode voltar sem o dinheiro. Mas daqui a pouco, se a pessoa não para e percebe, ela pode estar perdendo dinheiro, o casal está perdendo dinheiro por causa disso. Exatamente. E um grande exemplo dessa questão de perder o dinheiro aconteceu mesmo no meu relacionamento, na questão, por exemplo, do uso da máquina de lavar louças. Atualmente, infelizmente, rest in peace, aqui em Merindlo, onde a gente está morando agora, a gente não tem máquina de lavar louças. E não investimos ainda em uma porque devemos sair daqui a pouco daqui. Mas... mais um casal lá em Sydney. Para Gold Coast, gente. Ai, legal, gente. Muito maravilha. Quem dera. A gente deve ir para neve, deve ir para Snowy Mountains. Mas enfim. Olha só. Lá em Sydney a gente tinha, e eu sempre tive a crença de que máquina de lavar louça gasta muita energia. Muita energia. Coisa lá no de Brasil, rico. podia Coisa sonhar. de rico. Coisa de rico ter máquina de lavar louça. Nossa. E assim, eu morei aqui na Austrália por 3 anos sem usar a máquina de lavar louça, ou usando assim, quando dava festa em casa só. Porque simplesmente era um item de luxo. Existia, mas não podia ser tocado. E aí, o Thales começou todas as vezes, ele começou a trabalhar de casa 2 vezes por semana, e sempre que ele estava em casa, ele ia lá e colocava muito bonitinho a louça dentro da máquina. E aí eu comecei a implicar com ele, Thales, como assim a conta de energia? A conta de energia vai chegar muito alta, etc, etc, etc. E aí, ele sempre falava comigo, eu tenho certeza que não é tanto assim, eu acho que não é tanto assim quanto ser coisa e tudo mais, eu acho que não é tanto assim. E eu via que eu gastava muito, muito tempo lavando louça todos os dias. Eu, inclusive, uma vez cronometrei, eu ficava 1h30 do meu dia só lavando, 1h30, porque eu todos os dias fazia almoço em casa. E aí a louça do almoço é aquela coisa maravilhosa, café da manhã, lanche da tarde, jantar. E foi dessa forma que ele me convenceu que talvez seria lucrativo pra gente começar a usar a máquina de lavar louças. Porque eu sempre reclamava, sabe, com ele, do tipo, nossa, eu não aguento mais gastar tempo lavando louça, e meu Deus, tanto trabalho pra fazer e ficar lavando louça e tudo mais. Ele tenta usar a máquina, etc. E aí ele falando isso, eu comecei a talvez pensar que poderia sim ser lucrativo financeiramente que eu utilizasse aquele tempo no meu trabalho. Mas no meu caso, eu fui tão teimosa que eu fiz a gente fazer o teste. Eu falei, não, então a gente vai começar a usar lava-louças durante esses 3 meses que vai vir a próxima conta. E aí a gente vai anotar
anotar quantas vezes a gente usou para saber quanto que custa cada vez que a gente usa. Fizemos essa conta. 80 centavos. 80 cents cada vez que a gente usa a máquina de lavar louças. E assim, 80 cents comparado a 1h30 que eu utilizava do meu, simplesmente era óbvio que era a conduta a ser adotada utilizar a máquina de lavar louça. Mas se a gente não tivesse conversado a respeito, se eu não tivesse ali falado que estava enjoada de lavar louça, de gastar tempo lavando louça, porque eu tinha muito trabalho para fazer, se ele não tivesse me falado que talvez não poderia ser tanto assim, se a gente não tivesse exposto aquilo, eu morreria com a minha crença de que lava-louças é um item de luxo e ele ficaria consternado todas as vezes que eu não lavasse e eu ficaria brigando com ele todas as vezes que ele utilizasse. Enfim, continuaria o caos. Então, muitas vezes, a gente acaba por não conversar sobre um assunto tendo prejuízos ou do nosso bem-estar ou realmente prejuízos financeiros. Então, por isso que a gente precisa... os dois, né? Exato. E às vezes os dois, né? Nesse caso, eram os dois. Cara, olha que loucura. E eu adoro agora, pra gente pegar o quarto ponto da comunicação não violenta, esse eu queria que você explicasse e depois eu queria contar uma história de quando eu era criança, de quão, eu posso dizer, quão mala eu era e de quão simples o pedido poderia ser, mas que se eu usava isso a meu favor para ser o que a gente chama aqui, né, que é ser o espertalhão, né, que é ser o espertão. Eu fazia isso quando eu era criança, mas eu vou deixar você explicar, por favor, pra gente primeiro, o que é o quarto ponto da comunicação não violenta e depois eu conto mais um caos meu de criança. Nossa, para saber qual que é o caso. Mas nós passamos então pela observação, sentimento, necessidade. O sentimento sinaliza essa necessidade para nós e nós finalizamos com a formulação de pedidos pro Go. Porque eu costumo dizer que quem traz a reclamação precisa se responsabilizar por trazer a solução. E não necessariamente só reclamação. Exposição de fatos e situações por si só não significa conversar. Quando eu estou conversando com alguém para resolver uma situação, eu preciso propor caminhos para que aquela situação seja resolvida. E esse caminho vai vir através de um pedido claro e específico que vai tratar aquilo tudo e que vai fazer com que a minha necessidade seja atendida ou pelo menos entendida pelo outro. Então, nesse caso do aquecedor, tô falando ar-condicionado toda hora, do aquecedor, eu poderia falar no caso, poderia falar para mim, olha, quando eu vi o aquecedor ligado quando eu cheguei em casa, eu fiquei preocupado porque o nosso planejamento financeiro é bem importante para mim e eu comecei a me contar que a nossa conta de energia viria muito alta. Você pode tomar mais cuidado das próximas vezes que sair de casa para não deixar o aquecedor ligado? Esse é um pedido de ação. Esse pedido me mostra o caminho, o que ele espera de mim para que a gente não tenha mais essa situação acontecendo, esse conflito acontecendo. Se ele só chegasse e finalizasse ali, quando eu vi o ar-condicionado, o aquecedor ligado, eu fiquei preocupado, porque o nosso planejamento financeiro é bem importante pra gente, eu poderia falar, tá, foi mal, daí? Ok. O que você quer dizer com isso, sabe? Quando a gente deixa a situação no ar, nós não estamos nos responsabilizando pela melhor solução eu preciso trazer o caminho que eu espero que a outra pessoa faça para que colabore comigo naquela situação que eu tô expondo. Então, quando ele me fala para ser mais cuidadosa no futuro, para sempre desligar, ou quando ele me fala que no futuro eu acho que você pode deixar ligado por uns 10 minutinhos, e aí sim ir trocar de roupa, tomar banho e tal, para que a casa esteja mais quentinha, pode ser para você, ele está me dando um caminho claro daquilo que ele espera de mim. E eu sei que fazendo essa conduta, eu vou estar colaborando para o que ele trouxe. Quando a gente não traz esse pedido ao final, a gente deixa o outro no escuro. A gente deixa o outro apenas como uma solução, como uma reclamação que ele tem que lidar, sem necessariamente apontar o caminho da solução. E isso chega a ser meio cruel na nossa comunicação, porque a gente simplesmente expõe ali várias questões que estão nos incomodando, sentimentos, necessidades, e o outro fica de mãos atadas. Então, existe esse pedido de ação, no sentido de você pode fazer alguma coisa para contribuir comigo, mas também existe o pedido que a gente fala que é o pedido de clareza, no sentido de eu cheguei e fiquei confuso porque o nosso planejamento financeiro
financeira que é importante pra mim. Só que eu ainda não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei se foi você, eu não sei se foi outra pessoa que entrou aqui dentro de casa, pessoa da imobiliária que veio aqui fazer inspection e ligou. Eu não sei se ele deu algum bug. E aí eu posso tentar fazer um pedido de clareza pra você, no sentido de, você sabe o que aconteceu? Você lembra de ter deixado o aquecedor ligado quando você saiu? Você lembra o que aconteceu? Esse pedido de conexão, ele vai ser um meio para que, através desse esclarecimento, no final, eu faça um pedido de ação, que é esse pedido de conduta para outra pessoa. Então, quando a gente não tem tanta certeza da situação, a gente primeiro faz esse pedido de clareza, de conexão, para que a gente sempre finalize com um pedido direto, claro e específico, para que a outra pessoa saiba que caminho que ela tem que traçar se ela quiser ter essa colaboração entre vocês.